Olá, hoje um pouquinho mais de RF, ainda em VHF. Eu vou aproveitar que chegou esse brinquedinho aqui, ó, o Tiny Spectrum Analyzer, analisador de espectro minúsculo. Vocês vão ver ele em ação. É um brinquedinho bem interessante, até para quem não tem um analisador de espectro. Ele funciona muito bem e cobre todas as faixas de interesse. Então, quem estiver pensando em ter um analisador de espectro, depois eu vou fazer alguns ensaios. Ainda não aprendi tudo dele, consegui usar apenas até 800 MHz. Mas a ideia hoje é que um pouco antes de chegar esse analisador de espectro, também chegou um HT que eu adquiri porque ele tem a faixa de 220 MHz. Eu queria ter a faixa de 220 e eu não tenho nenhum equipamento com 220. E então trouxe esse HT Raditel RT470X. Gostei, funciona. Eu fiquei curioso o que tinha por dentro. Então, em vez de abrir e desmontar, vocês vão ver como é que ele se comporta do ponto de vista de emissão de espúrios. Porque se o projeto dele tomou cuidado com os espúrios, deve ter tomado cuidado com outras coisas também. Como o preço dele é bem diferente dos preços dos tradicionais, né? Então a gente fica meio desconfiado. E essa desconfiança realmente se mostrou válida. Vamos ver como é que esse HT... Depois eu comparei com o Icon para ver se o meu setup, o meu conjunto de medição estava válido. Daí a gente pode fazer uma comparação de desempenho entre um chinês e um clássico, né? Como por exemplo da Icon. Eu estou usando aqui a normativa que eu encontrei da Anatel, os colegas nos ajudaram aí a encontrar. É o ato da Anatel de 8 de novembro de 2018, que especifica, aprova a alteração de requisitos técnicos para homologação de transmissores, receptores e amplificadores lineares para o serviço de rádio amador. É bem específico. No item 4.1.1.2 fala sobre a atenuação de emissões espúrias. Por que atenuação? Em relação à portadora, né? Então, quanto deve estar atenuada as emissões espúrias, harmônicas e não harmônicas, em relação à portadora, a potência do sinal principal. Por que eles incluindo harmônicos? Existem espúrios não harmônicos, principalmente próximos da frequência de transmissão. Dependendo da forma como essa frequência é sintetizada e tal, pode aparecer alguns espúrios ali em volta. E existem as frequências harmônicas, os espúrios harmônicos. Primeira harmônica, segunda harmônica, é 2 vezes a frequência, 3 vezes a frequência, 4 vezes a frequência, assim sucessivamente. Então, eu não vou me ater às emissões não harmônicas, vamos verificar só as harmônicas para ver como é que funciona. Daí a norma diz que tem aqui uma especificação para equipamentos que transmitem abaixo de 30 MHz, nas faixas de HF, não é o nosso caso. E depois para equipamentos que operam nas faixas de frequência de VHF, em 30 MHz até 960 MHz. Se for um equipamento com mais de 25 watts, o sinal espúrio, seja ele harmônico ou não harmônico, deve estar 60 dB abaixo da portadora. E se for um equipamento com menos de 25 watts, então ele deve estar 40 dB abaixo da portadora, mas também não pode exceder a 25 microwatts em cada uma dessas emissões espúrias. Então nós vamos usar esta especificação. Depois tem outra norma aqui para equipamentos acima de 960 MHz até 17 GB, também não é o nosso caso. Como é que ficou o nosso setup de medição? O equipamento sob teste, eu vou mostrar para vocês, né? O HT, pode ser o Raditel ou o Icon que eu estou usando. O medidor de potência, que é um BIRD, né? Medidor de potência BIRD, medidor direcional, com a pastilha correta para a frequência em uso. Usei um atenuador que tem bastante potência, nós não vamos usar 75 watts, mas é um atenuador de 30 dB que responde bem até 1 GHz, e outro atenuador pequeno de baixa potência de 1 watts mais 12,
Para que todo esse atenuador? Para entrar no analisador de espectro abaixo de 0 dBm. Melhor seria abaixo de menos 10 dBm, para ter certeza que o analisador de espectro não está gerando espuro. Mas era o que eu tinha, então nós vamos trabalhar com 42 dB mais ou menos de atenuação, mais um pouquinho de atenuação aí devido a conectores, cabo e tal, que são aí no meio do circuito. Como é que ficou o sistema então? Aqui está um HT, né? Nesse caso é o Icon, um trecho de adaptação, o conector passa para o HF, passa SMA, o HF, N e tal, até chegar no Bird, aqui a pastilha de VHF, de 100 MHz a 250 MHz, 5 watts. O atenuador que suporta a potência, ele é uma carga e um atenuador, 30 dB, 75 watts, mais adaptações. Aqui tem um outro atenuador de 12 dB e esse trecho de cabo grande aqui é o que eu tinha, para fazer a conexão BNC para BNC, daí adaptação para N, SMA e chega no TINI-SA, o TINI Spectrum Analyzer, esse equipamento aqui pequenininho, né? Então esse é o setup de medição. E vamos ver o que eu consegui com isso. No caso do Raditel RT470X operando em VHF, frequência de transmissão 146 MHz. Então essa aqui era a portadora com 5 watts, né? 5 watts vai dar 37 dBm, 10 watts seria 40 dBm, 5 metade, tira 3, 37 dBm, e aqui com 1,5 watt. Aqui eu já tive uma primeira dificuldade com o Raditel. Ele tem 3 níveis de potência, High, Middle e Low. O Low é com uma potência maior que o Middle, então eu esqueci o Low e eu usei a menor potência, 5 watts, a maior, que é o High, e o Middle, que está dando a menor potência, e não o Low. O Low está dando alguma coisa entre 2,5 watts, mais ou menos. Tem um problema de hardware ou de software aí, e pelo que eu entendi, é congênito, não é desse dispositivo, mas outros já demonstraram o mesmo problema. Bom, antes de analisar o resultado, a norma diz que eu tenho que estar 40 dB abaixo da portadora ou abaixo de 25 microwatts. Então esse laranja aqui é 40 dB abaixo de 5 watts, esse outro vermelho aqui é 40 dB abaixo de 1,5 watt, e o 25 microwatts é uma potência pré-estabelecida. Vale a mais restritiva, ou seja, neste caso, menor que 25 microwatts em qualquer caso. Então nós vamos usar esse limite de 25 microwatts como sendo a máxima potência de emissão de qualquer espúrio. Já deu para perceber que na potência de 5 watts, o azul, a segunda harmônica já está completamente fora, está dando quase 1 watt aqui, quase 30 dBm. A terceira harmônica também, quase 10 dBm, muita potência. A quarta harmônica também 584 MHz. Só a quinta harmônica em 730 MHz está abaixo de 25 microwatts, ou seja, a transmissão do Raditel em 146 MHz não considera o uso de filtros pelo jeito, porque o lixo espectral está sendo emitido de tudo quanto é jeito, ok? Aí, como ele tem 220, foi possível fazer a medição em 220, ela ficou menos ruim, da mesma forma, né? 40 dB abaixo da portadora de 4 watts, 40 dB abaixo da portadora de 2,9 watts. O mais restritivo ainda é menor que 25 microwatts. Então vamos manter isso daqui. Em 220 ele se comportou bem. Mas também a maior potência é 4 watts, a menor potência é quase 3, 2,9. Nos dois casos, as harmônicas, a segunda harmônica, a terceira harmônica, que é o que eu consigo medir aqui, estão abaixo dos 25 microwatts. Então em 220 MHz, ok, ele está funcionando bem. Nesse caso, eu não consegui medir em 440 porque eu ainda não me entendi com o analisador de espectro acima de 800 MHz. Ele tem lá um macete, ele vai até 5 GB, mas eu não consegui fazer ele funcionar acima de 800. Vou ter que gastar tempo lendo o manual, aquilo que a gente não gosta de fazer, né?
E como é que ficou o Icon? O Icon é a mesma coisa. Está aqui os limiares, né, de 40 dB, eu consegui 4,5 watts na potência maior. High ele só tem duas potências, tem High e Low. E o Low meio watt, já é a primeira coisa a favor do Icon, né? Quando ele diz High, ele é High, e quando ele diz Low, ele diz que é Low mesmo, é 10%. Então se a bateria estivesse bem carregada, ela ia encostar em 5 watts. Vai conseguir lá 4,5 watts no High e meio watts no Low. Vale o mais restritivo, que é menor que 25 microwatts. Então está aqui. E olha só, em ambos os casos, qualquer espúrio harmônico em 292, 438, 584 ou 730, foi possível verificar que ele está abaixo dos 25 microwatts. Perfeito. Não consigo medir 220 porque ele não opera em 220. Em 440 eu não medi porque o analisador de espectro eu não consegui fazer ele funcionar acima de 800 MHz ainda. Um dia eu vou conseguir. Não tenho a medição aqui de 730 para meio watt, para potência baixa, porque ficou abaixo do ruído, abaixo do limiar de ruído do analisador de espectro. Então não aparecia nada aqui da segunda, terceira, quarta, quinta harmônica. Ok? Então é isso, gente. Cuidado com a emissão de lixo espectral. O radinho é bonitinho, barato, recebe muito bem, está cheio de acessórios, mas é um gerador de lixo espectral. E não é esse dispositivo, porque a gente já tem outras informações de quem andou avaliando, de que é um problema de projeto e não do equipamento. Para provar ou comprovar que a forma de fazer a medição está minimamente adequada, eu fiz a medição com o Icon, que é uma marca conhecida, cuidadosa, porque tem que ter homologação FCC, né? E tá aí. Ele atende os requisitos do ato da Anatel que especifica os espúrios. Ok? É isso por enquanto. Mais um pouquinho de RF. Até a próxima.